bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos meter as mãos na massa, no primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus. Vamos usar como guia um estudo exegético e teológico, com uma perspectiva pentecostal clássica. A nossa missão, digamos assim, é perceber como é que o autor, que nem sabemos quem é, arranca logo com uma defesa tão forte da supremacia de Cristo. É curioso, não há saudações, nada, é pumba, direto ao assunto. Acho isto fascinante. Sem dúvida. Funciona quase como um sermão muito focado desde a primeira palavra. O objetivo parece claríssimo: mostrar que Cristo é superior à antiga aliança. E isto era vital, não é? Os destinatários, que seriam cristãos vindos do judaísmo, estavam a passar por tempos difíceis. Perseguição, talvez até a pensar em voltar atrás. E o facto de não sabermos o autor até pode ser propositado, para o foco estar todo na mensagem, no Filho, e não tanto em quem a escreve. E um pormenor importante. A forma como fala dos rituais do templo, como se ainda estivessem a acontecer, sugere que foi escrito antes de 70 DC, antes da destruição. Faz sentido. E o capítulo começa logo com um contraste muito marcado entre o antes e o agora da revelação de Deus. Exatamente. Os versículos 1 e 2 são a chave aqui. Deus falou muitas vezes, polimoros, e de muitas maneiras, politropos, pelos profetas. Era uma revelação, digamos, progressiva talvez, fragmentada, peças de um puzzle, vá. Mas agora, nestes últimos tempos, a coisa muda. Falou-nos pelo Filho. É uma revelação final, única, pessoal. A revelação deixou de ser só palavras, tornou-se uma pessoa. E a seguir, a forma como ele descreve o Filho é, uau, é mesmo de tirar o fôlego. Não se poupa nos elogios, por assim dizer. Pois não, os versículos 2b e 3 são riquíssimos. Apresentam, assim, vários aspectos da sua glória. Podemos talvez agrupar. Primeiro, o papel dele no cosmos. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E mais, foi por ele que Deus criou o universo, as áionas, as eras. O Criador e o Herdeiro. Ok. Depois, a sua natureza divina. Ele é o resplendor após-gasma da glória de Deus. Isto é importante. Não é um mero reflexo, é como a luz que sai do sol, percebes? Sim, como uma emanação direta. Exato. E é a expressa imagem, character, da sua pessoa. Ou seja, a marca perfeita, a representação exata da essência de Deus. E, por fim, a sua ação contínua e a sua obra. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Fez a purificação dos nossos pecados e, obra completa, assentou-se à destra da majestade. Essa ideia dele sustentar tudo é poderosa. É, e na perspectiva pentecostal, isso ressoa muito a ideia de um poder divino ativo, presente, que nos sustenta hoje. Basicamente, o autor está a dizer: Jesus não é só um enviado, ele é Deus manifesto, ativo na criação, na redenção e agora na sustentação de tudo. Que a base em crise é algo que ele estabelece logo ali e imediatamente a seguir, no versículo 4, ele muda o foco para os anjos. Porquê essa comparação parecia tão essencial naquela altura? Era absolutamente crucial. No judaísmo do primeiro século, os anjos tinham uma importância enorme. Eram vistos como seres celestiais, poderosos, até como mediadores na entrega da lei a Moisés lá no Sinai. Ok. Então, para elevar Cristo, Precisamente. para argumentar que a nova aliança em Cristo era final e superior, era preciso mostrar que ele estava acima desses mensageiros celestiais tão venerados. O texto diz que ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos porque herdou um nome mais excelente. E esse nome é Filho. E o argumento dele para provar isso não se baseia em opiniões, ele vai buscar tudo às escrituras deles, ao Antigo Testamento. É uma jogada de mestre, não é? É brilhante. Ele usa uma cadeia de citações, a maior parte da Septuaginta, a versão grega que eles usavam. Por exemplo, aquela pergunta retórica do Salmo 2. A qual dos anjos disse Deus jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Mostra uma relação única, filial. Nenhum anjo tem isto. Claro. E contrasta isto com a descrição dos anjos no Salmo 104, como espíritos ministradores, servos criados, labaredas de fogo. São servidores. Mas o ponto alto talvez seja quando cita o Salmo 45 e o pai dirige-se ao filho chamando-lhe ó Deus, ó Deus, e fala de um trono eterno para ele.
Nenhum anjo é chamado de Deus, nem tem um trono eterno. Exatamente. E culmina com o Salmo 110, o convite para se sentar à direita de Deus, uma posição de honra suprema, de corregência, impensável para um anjo. A distinção é total. Filho divino, Rei eterno, versus servos criados. E repara, se até os anjos o devem adorar, como diz o versículo 6, o que é que isso implica para nós? Implica uma adoração ainda maior, imagino. Sem dúvida. Uma adoração vibrante por aquele que nos redimiu. Então, resumindo isto tudo, qual é a grande mensagem, o takeaway deste primeiro capítulo tão denso? A mensagem é inequívoca. A supremacia absoluta de Jesus Cristo. Ele é a palavra final de Deus, superior a tudo e todos, incluindo profetas e anjos. A sua identidade divina, Filho, Criador, Sustentador, Redentor, Rei, é o que dá valor infinito à sua obra salvadora. É por ele ser quem é que o seu sacrifício é suficiente. E esta ideia de um sacrifício suficiente para todos alinha-se bem com a ênfase pentecostal arminiana na salvação oferecida a todos. E mais, aquele que sustenta o universo é o mesmo que nos sustenta na fé hoje. Dá segurança, dá motivo para não desistir. Portanto, Hebreus 1 não perde tempo. Coloca Jesus num patamar incomparável. Ele é a razão pela qual a fé vale a pena, mesmo com dificuldades. A sua identidade garante a sua obra por nós. Ponto final. Exato. E talvez fique aqui uma provocação para pensarmos. O autor usa as escrituras do Antigo Testamento, que na altura até se pensava terem sido dadas através de anjos, para provar que Cristo é superior a esses mesmos anjos. O que é que isto nos pode dizer sobre como a pessoa de Cristo se torna a chave essencial para lermos e entendermos o propósito último das próprias Escrituras? Fica a reflexão.